Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, boa tarde. Como estão vocês? Todos bem? Todos vivos? Todos felizes e satisfeitos? Eu espero que não. Eu espero que vocês estejam ao menos sofrendo um pouco. Porque afinal de contas, esse negócio de ter vida muito tranquila não é lá muito cristão, né? Não faz muito bem para as nossas almas. Então, eu espero que vocês estejam bem sobrenaturalmente. Quero que estejam com almas saudáveis, almas brilhantes, almas lindas. Mas eu também espero que estejam sofrendo aí, ao menos moderadamente, vai? Quer dizer, um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja, pelo menos, vai? Um pouquinho precisa. Se não tiver sofrimento nenhum, assim, aí é um problema. Então, desejo a vocês sofrimentos de pequenos a médios e almas pristinas de tão boas. Por aqui está tudo bem, com a graça de Deus. Inclusive, ontem tivemos a última aula, né, sobre Santo Agostinho, sobre a cidade de Deus de Santo Agostinho, sobre as virtudes, né, se os pagãos podem ou não ser virtuosos, segundo Santo Agostinho na cidade de Deus. Tivemos essa aula última sobre esse tema ali para o pessoal que apoia o canal, o podcast. Me apoia, na verdade, pela plataforma do Apoia-se. Né. Foi muito boa, foi legal. Devagarzinho, tá cada vez com mais gente, né? Então eu agradeço a quem tem divulgado, a quem tem visto, aos apoiadores especialmente, porque devagarzinho está crescendo. Isso é muito bom, né? Porque quer dizer que eu estou conseguindo levar, né, o amor de Deus a mais pessoas, ajudar mais pessoas a se aprofundarem na própria fé. E o que eu ia dizer sobre hoje é que eu acabei de sair, né? Eu até estou meio correndo, o que não é novidade para ninguém, porque minha vida no seminário é correr de um lado para o outro, e rezar, e estudar, e tomar café. Eu acabei de sair de uma formação sobre Nossa Senhora de Fátima, que assim, olha, muito legal. Eu já tinha visto esse padre dar essa mesma formação antes, mas cada vez que a gente percebe outras coisas, né? A gente percebe coisas diferentes. Por exemplo, duas coisas me chamaram mais a atenção, né? Especialmente hoje. Em primeiro lugar, é o jeito que Nossa Senhora simplesmente pega e mostra o inferno para 3 crianças. As 3 crianças aí com menos de 10 anos de idade. Poxa vida, né? Hoje em dia a gente é cheio de escrúpulos, cheio de dedos aí para falar do inferno até para adultos. Pra gente adulta, pra gente velha, pra gente... a gente age como se isso fosse escandalizar as pessoas. E Nossa Senhora, né, a Mãe de Deus, uma pessoa um pouquinho inteligente, um pouquinho de discernimento, simplesmente pega e não só fala sobre o inferno para 3 crianças, não só descreve, não só diz que existe, não, ela vai e mostra para elas o lago de fogo, as almas sendo jogadas como faíscas de um lado para o outro, meio a gritos de agonia, sendo consumidas pelas chamas sem nunca morrerem. E ela mostra, porque é importante. O inferno, ele é uma realidade, sim. E não só isso, ele é pedagógico. É importante que nós saibamos que o inferno existe e que nós tenhamos consciência da gravidade da condenação eterna. E mais que nós falemos sobre isso, que nós ensinemos as pessoas, inclusive as crianças, sobre isso. Porque se Nossa Senhora achou isso adequado, por que nós vamos dizer que não é, né? E a segunda coisa foi a questão relacionada à penitência. Eu ainda vou gravar para vocês um áudio especificamente sobre penitência. Tá? Eu vou explicando, não vou dizer minuciosamente, mas ao menos de forma introdutória, de forma parecida com um áudio sobre direção espiritual, só que sobre penitência. Para que serve, por que funciona, como é que é, tal. Mas, de modo geral, a gente tem hoje em dia uma visão um pouco anti-penitência. Né? O catolicismo, no geral, é muito manso com relação a isso.
quando você pega ali os pastorinhos de Fátima, na primeira aparição, Nossa Senhora pede que eles se mortifiquem. Vocês têm que fazer penitência e oferecer todos os sacrifícios que vocês puderem pelos pecadores. Todos. Tá? E aí, alguns meses depois, ela vira e diz, olha, os sacrifícios de vocês foram recebidos, estão sendo muito agradáveis a Deus, mas assim, o cilício que vocês usam, porque eles começaram a amarrar cordas na cintura, cordas apertadas, e usavam o dia inteiro até para dormir. Vocês não precisam mais usar para dormir. Basta que vocês usem durante o dia todo. Crianças, tá? Só vou dizer isso. Crianças. Então, nós nos tornamos muito mornos, né? Muito mornos. Essa é a verdade. Os mais radicais de hoje em dia empalidecem perto dos inícios ali de devoção que Nossa Senhora estava pedindo para 3 crianças há 100 anos atrás. Bom, comentários feitos. Estou armado com minha caneca de café. Vamos para o corpo do áudio, que hoje será um pouco diferente. Tá? Vocês vão ver. Hoje vamos rezar e aí eu já explico. Tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastorinhos de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, por que será diferente o áudio hoje? Será diferente porque, ao invés de discutir com vocês a respeito de um tema, como a gente geralmente faz, eu estava, inclusive, pensando em falar com vocês hoje a respeito do consentimento, porque as pessoas não sabem o que é consentir, né? Isso confunde muito todo mundo na hora de fazer exame de consciência. Porém, domingo agora, nós celebraremos a festa, que na verdade pela data é hoje, mas no Brasil passa o próximo domingo. A festa, a solenidade, na verdade, da ascensão do Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sobe aos céus. Tá? Ou seja, Jesus é ressuscitado, ressuscita, ele passa 40 dias com os apóstolos, aí ele sobe aos céus e um tempo depois ele envia o Espírito Santo, que é Pentecostes. Tá? Então a gente vai celebrar a festa da Assunção. E eu pensei o seguinte, eu pensei em fazer meio que uma Lectio Divina ao vivaço com vocês, né, sobre a passagem do Ato dos Apóstolos, em que São Lucas, que é quem escreveu o Ato dos Apóstolos, descreve mais ou menos ali a Ascensão, que por acaso é a primeira leitura da missa de domingo. Né? Assim, para sermos transparentes, eu não estou improvisando, Alexio, tá? Eu meio que organizei ela, já, hoje é tarde, então eu vou meditar com vocês, mas eu tenho aqui uma coisa meio, não vou dizer bem estruturada, mas alguns comentários que eu anotei que eu quero fazer. Então primeiro eu vou ler a leitura para vocês, aí depois a gente vai lendo versículo por versículo e fazendo os comentários. Porque, assim, a Ascensão é uma festa muito importante. E é uma festa que muitas vezes passa em branco, porque os padres acabam falando sempre a mesma coisa. Não, porque nossa natureza humana subiu para o céu, a gente vai para o céu um dia e é meio que isso. Quando falam isso? Então, é bom a gente aprofundar um pouco. É sempre bom a gente aprofundar um pouco. Lembre-se que Nosso Senhor pediu aos apóstolos, né, águas mais profundas. E nós também temos que fazer isso. Nós também temos que buscar sempre nos aprofundar, sempre buscar amar mais profundamente
E para amar mais profundamente, nós temos que conhecer mais profundamente. Tá? Nós temos que ter sede, não só de Deus, mas das coisas de Deus. Tá? Bom, vamos lá. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Na primeira narração, ao Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, tendo dado preceitos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu, aos quais também se manifestou vivo, depois da sua paixão, com muitas provas de que vivia, aparecendo-lhes por 40 dias e falando do reino de Deus. E, estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, os que se tinham congregado interrogavam-no, dizendo, Senhor, porventura chegou o tempo em que restabelecereis o reino de Israel? E ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e na Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. E como se estivessem olhando para o céu, quando ele ia subindo, eis que se apresentaram junto deles 2 personagens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que, separando-se de vós, foi arrebatado ao céu, virá do mesmo modo que o viste ir para o céu. Graças a Deus. Essa é a leitura, tá? É a primeira leitura da missa de domingo. Depois nós temos o Salmo. Segunda leitura é uma carta de São Paulo. E o Evangelho é o Evangelho de São Mateus, em que Nosso Senhor manda que os apóstolos espalhem a palavra para o mundo, tá? Para o mundo inteiro. Fazendo referência, inclusive, a um dos versículos aqui. Mas vamos então arregaçar as mangas aqui, com a graça de Deus, mergulhar um pouco no texto. Vamos versículo por versículo, tá? No versículo 1, São Lucas diz, na primeira narração, ao Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá? Do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do Evangelho. O Evangelho de São Lucas, que, se vocês não se esqueceram, também está destinado a Teófilo. Por sinal, é o Evangelho que eu estou lendo agora. Então, deixa eu até abrir aqui minha Bíblia, porque eu não tinha planejado falar isso, mas, como sempre, né, eu nunca planejo falar as coisas, eu sempre acabo falando. Tem aqui o comecinho, ó. Olha como começa o Evangelho de São Lucas. Visto que muitos já empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se cumpriram, entre nós os apóstolos, como nolas referiram os que desde o princípio as viram e foram ministros da palavra, pareceu-me bom também a mim, depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio, escrever-te por ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a verdade daquelas coisas em que foste instruído. Ou seja, esse Teófilo, a gente não sabe se é uma pessoa real, a gente não sabe se é tipo Filoteia, né? Como diz São Francisco de Sales, que é só um nome para a gente para substituir um nome real. Se de fato era uma pessoa chamada Teófilo, a gente não sabe e também não importa. Mas veja que São Lucas escreve o Evangelho dedicado a esse tal de Teófilo, ou seja, que a pessoa tem amizade por Deus. E também conhecia
o Atos dos Apóstolos assim, também endereçando a Teófilo, que pode muito bem ser nosso, né? E o interessante é que... Estou pensando se eu falo ou não, porque vai sair um pouco do assunto. O interessante desse início do Evangelho de São Lucas é o quê? É que ele diz, que ele está escrevendo para o Teófilo para quê? Para que ele conheça a verdade das coisas em que foste instruído. Ou seja, já havia catequese antes da Bíblia. Já havia catequese antes dos Evangelhos. A tradição, com T maiúsculo, antecede a palavra escrita. Eu não vou dizer quem se incomoda um pouco com isso, mas aqui, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá? Mas enfim, vamos voltar ao Atos dos Apóstolos. Na primeira narração, ó Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que São Lucas conta no Evangelho segundo São Lucas. Né? Que é o quê? É um dos evangelhos mais interessantes. Todos são, né? É um evangelho particularmente interessante, porque tem coisas que não tem nos outros, porque São Lucas consulta a Nossa Senhora antes de escrever o seu evangelho. Tá? Por isso que é um dos meus preferidos. Esse, também o de São Marcos, de São Mateus e também o de São João. Segundo versículo. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, tendo dado preceitos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu. Aqui a gente tem duas coisas interessantes. Tá? Em primeiro lugar, essa frase, dados por meio do Espírito Santo, aos apóstolos, esses preceitos, no texto latino, ele fica um pouco ambíguo. Tá? Por quê? Porque o latim e também o grego, ele não tem pontuação, como nós estamos acostumados. Então, uma das coisas mais legais da gente ler a Bíblia em latim, que eu estava fazendo isso ano passado, esse ano já estou no português de novo, mas ano passado eu estava lendo a Vulgata, é que você percebe possíveis sentidos das frases que você não percebe lendo ela em português, porque na leitura em português, na tradução, você já tem uma interpretação ali necessária, que é forçada sobre o texto pela pontuação, pelas vírgulas e coisas assim. Então eu estava lendo os comentários de São Beda, nessa passagem do Atos dos Apóstolos, e ele diz o quê? Ele diz que no texto original, essa passagem aqui, do tendo dado preceitos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, ela pode ser entendida de duas formas. Tá? Ou que Jesus Cristo falava por meio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o que é verdade, né? Porque a natureza divina de Cristo estava sempre unida ao Pai e ao Espírito Santo. Né? Deus não se divide. Ou que também os preceitos que Cristo dava aos apóstolos deveriam ser cumpridos por meio do Espírito Santo. Fazendo o quê? Fazendo referência ao texto do Evangelho de domingo, em que Jesus envia os apóstolos para batizarem, que Jesus envia os apóstolos para fazerem pregações, enfim, envia os apóstolos para fazerem todo tipo de coisa que depende da ação inspiradora do Espírito Santo. Todo esse trabalho ministerial e, bem, de modo especial, todo esse trabalho sacramental. O Evangelho de domingo, né, é o finalzinho do Evangelho de Mateus, e Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, faz aí uma conexão com essa possível interpretação do versículo 2 do Atos dos Apóstolos, de que Jesus está enviando Jesus deu aos apóstolos preceitos que deveriam ser cumpridos e poderiam ser cumpridos somente por meio da ação no Espírito Santo, somente por meio do enraizamento deles no próprio corpo místico de Cristo por meio do Espírito. Vocês lembram da passagem da videira? Né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele que permanecer em mim dá fruto,
Mas todo aquele que não permanecer em mim vai ser cortado fora, se secará, morrerá e será jogado às chamas. É a mesma coisa, só que aplicado aos apóstolos. E isso também é verdade de nós. Porque uma coisa muito interessante do Evangelho é que quando a gente tem esses sentidos duplos, que nenhum dos dois vai contra a tradição, nenhum dos dois vai contra o espírito do texto, nenhum dos dois vai contra as verdades reveladas, nós podemos fazer o quê? Simplesmente dizer, bem, os dois são verdadeiros. Os dois sentidos são complementares. Então, as duas coisas são verdadeiras aqui. Sim, Jesus falava e dava preceitos e ensinava ensinamentos divinos, ensinamentos sobrenaturais, porque ele era o próprio Deus. E esses ensinamentos chegavam a ele por meio do Espírito Santo e por meio da união dele com o Pai, no seio da Santíssima Trindade, do qual ele nunca se separou, mesmo estando encarnado, mesmo caminhando entre nós. E também é verdade que as coisas que ele mandou os apóstolos fazerem e as coisas que ele pede de nós hoje só são realizadas por meio do Espírito Santo. Em especial as coisas que ele pede dos clérigos, que são os sacramentos. Tá? Com exceção do batismo, que pode em alguns casos ser feito por não clérigos, e do matrimônio, que quem realiza o sacramento, por ser quem é o ministro, são os próprios nubentes. Bem, e ele diz, depois de ter feito isso, ou seja, depois de ter completado o que ele havia se proposto a fazer aqui na Terra, o que também é um dado importante, porque uma prova da divindade de Cristo é precisamente essa, é que ele escolhe quando morre, Vocês lembram ali no Evangelho da Paixão que Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E que Jesus, tendo sofrido ferimentos que poderiam ter matado qualquer homem, permanecia vivo sobre a cruz, em terríveis angústias. E quando que ele morre? Quando ele vira para o Pai e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, ele decide a hora da própria morte. Ele fala, e a palavra de Deus é eficaz. Ele fala e aquilo se materializa. Ele fala, eu entrego o meu espírito e morre. Aqui da mesma forma. Não é que ele foi ressuscitado por Deus e perambulou um tempinho e aí subiu. Não. Ele é Deus. Ele, tendo permanecido junto aos apóstolos depois de ter sido ressuscitado, ele deu os preceitos, ensinou o que queria ensinar e aí sim foi arrebatado aos céus, quando sua obra estava completa. A obra que deveria fazer aqui, permanecendo entre nós, vivo e visível. Uma outra coisa interessante desse versículo é o que ele diz aqui, foi arrebatado. E por estar aqui no passivo, a gente percebe que isso aqui refere-se o quê? Refere-se à natureza humana de Cristo. Comprovando que Cristo está verdadeiramente no céu em corpo humano, e em alma, em divindade e humanidade no céu. Porque se o texto estivesse falando somente da natureza divina de Cristo, ou seja, como se a natureza humana de Cristo tivesse morrido e o que está no céu fosse apenas sua parte divina, não poderia estar escrito que ele foi arrebatado. Porque como é que a parte divina vai padecer a ação realizada por alguém? Quem eleva Deus ao céu? Se Deus nunca deixou o céu, mesmo estando entre nós em Cristo? Ninguém. Então, ele foi arrebatado. Ou seja, o seu corpo, a sua natureza humana foi elevada ao céu também. Por si mesmo, sim, mas também por virtude do Pai e por virtude do Santo Espírito. Tá? Versículo 3. Aqui ele retoma a ideia dos apóstolos. Ele diz, aos quais também se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas de que vivia, aparecendo-lhes por 40 dias e falando do reino de Deus. Essas muitas provas, vocês sabem, Tem Tomé, ele conversou com eles, ele atravessou paredes, viajou longas distâncias, apareceu para os discípulos de Emaús, teve aquela passagem linda, que é uma das minhas passagens preferidas, que
os apóstolos voltam às suas antigas tarefas, eles voltam a pescar por influência de Pedro, e Jesus os encontra na praia e repete o milagre da multiplicação dos peixes. Jesus está lá cozinhando para eles, né? Aparecendo-lhes também por 40 dias, que é o tempo que Jesus passou aparecendo ressuscitado para as pessoas, fazendo muitos milagres, e falando no reino de Deus. Isso aqui é muito mais importante do que parece. Por quê? Porque, momento para eu guardar um café. Que por sinal acabou meu café. Eu estava ali falando de sacrifício, de dor, de... Esse é o meu terrível sacrifício. Não, falando sério, voltando. Essa questão aqui do reino de Deus é muito importante. Por quê? Porque pensem, né? O próprio versículo fala da paixão antes. Os discípulos viram tudo o que Cristo passou. Viram Cristo ser triturado vivo, feito carne de açougue praticamente. Ser humilhado, ser destruído. E no que Cristo começou a aparecer, ressuscitado, as perseguições aos cristãos já estavam ali se insinuando. Já estavam querendo suprimi-los de alguma forma. Então, Cristo, na medida que ele vai aparecendo e vai falando do reino de Deus, o que ele está fazendo? Ele está movendo os seus discípulos, movendo não só os apóstolos, mas todos os seus discípulos, movendo-lhes a esperança. Ele está dizendo, sim, as coisas são duras. Sim, as coisas são terríveis. Mas o reino de Deus. O reino de Deus. É isso que importa. Para isso que nós estamos vivos. Para isso que nós estamos aqui. É isso que importa. O reino de Deus. Ou seja, ele está instilando neles a perspectiva sobrenatural. É aquilo que ele diz numa passagem, não lembro de que evangelho de cabeça. Mas no mundo tereis tribulações, mas não vos preocupeis. Eu venci o mundo. Não é, não, eu encontrei paz no mundo. Também não é, eu encontrei descanso no mundo. Não, é, eu venci o mundo. O mundo fez o pior que ele podia para mim. E eu padeci. E eu sofri. E eu fui triturado. Mas eu venci o mundo. E vocês, se permanecerem em mim, vencerão o mundo também. E a gente vai ver que mais para baixo, essa ideia se repete. Dentro do Ato dos Apóstolos. Essa ideia se repete. Tá? Mas, enquanto isso, quando a gente não chega lá, vamos seguir. Quando a gente chegar, eu aponto. Versículo 4. E, estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Isso Jesus ressuscitado, em corpo glorioso, comendo com eles na mesa. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ouvistes, disse ele, da minha boca. A promessa do Pai é a vinda do Espírito Santo. Né? Agora, essa parte, não se afastassem de Jerusalém, é interessante. 2 pontos principais. Primeiro, por que eles não deveriam afastar-se de Jerusalém? Bem, porque Cristo mandou. Mas não só por isso. Né? Mas porque no estado em que eles estavam, fragilizados espiritualmente, deficientes em uma série de virtudes, sem uma série de capacidades que lhes seriam necessárias para a luta, para a labuta cristã, num mundo que nos odeia e nos rejeita e nos persegue, sem isso, os apóstolos seriam destruídos. Eles seriam absolutamente destruídos. Não só fisicamente, como foram, porque, com exceção de São João, todos os apóstolos foram martirizados, mas também seriam triturados espiritualmente. Então eles deveriam esperar em Jerusalém pela vinda do Espírito, pela promessa do Pai, que lhes fortaleceria para encarar a batalha no mundo. E a gente entra no segundo sentido, no sentido simbólico de Jerusalém no Evangelho. Porque Jerusalém no Evangelho sempre se refere... Tem várias coisas, mas Jerusalém às vezes é um símbolo de Nossa Senhora, sim, mas nesse contexto aqui,
Eu acho que uma das imagens principais é permanecer nas coisas celestes, permanecer nas coisas do céu, permanecer nas coisas boas, permanecer naquilo que é são, na virtude, na bondade, no amor. Por exemplo, na passagem do Bartimeu, o cego que grita: Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele está caído em Jericó. Jericó é um símbolo do pecado, um símbolo da desgraça, da miséria humana. Na passagem do filho pródigo, que é um símbolo de Cristo, nós vemos o quê? Na passagem do bom samaritano, nós vemos o quê? Nós vemos que o homem que vai ser ferido, que vai ser atacado pelos ladrões, posteriormente resgatado pelo bom samaritano, ele desce de Jerusalém e está indo em direção a Jericó. Ou seja, ele caiu pelo pecado original e ele está se degradando. E os ladrões que o assaltam e aqueles que o desprezam estão fazendo o mesmo caminho, estão vindo de Jerusalém para Jericó. O bom samaritano estava passando por lá, mas não fazendo o mesmo caminho. Coisas interessantes da gente pensar, mas aí já saindo um pouco do assunto. Então, quando Jesus diz para eles que eles devem permanecer em Jerusalém, não devem se afastar de Jerusalém, e a gente pode ouvir Jesus dizendo isso para a gente também. Que nós não nos afastemos de Jerusalém. Que os nossos corações permaneçam nas coisas de Deus. Mesmo no mundo. Porque veja, Cristo não diz: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Depois que vier a promessa do Pai, você se afasta de Jerusalém. Não, ele diz: ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então, assim, claro, no sentido material, no primeiro sentido, no sentido literal, o que Cristo está dizendo? Está dizendo: olha, vocês esperam em Jerusalém, pelo que Deus vai enviá-lo, pelo que o Pai prometeu, e depois vocês estão livres. Agora, quando a gente entra no sentido de simbólico, no sentido de meditação do texto, a gente pode entrar nessas pequenas sutilezas e ver bem, nós podemos nos afastar de Jerusalém fisicamente, mas permanecer em Jerusalém espiritualmente. E permanecer em Jerusalém espiritualmente implica no quê? Implica em esperar a promessa do Pai. E depender da promessa do Pai, dos auxílios que o Pai nos prometeu. Então, permanecer com nossos corações em Jerusalém é permanecer em Deus, é permanecer na graça, permanecer na esperança, no amor. E botar a nossa confiança onde? No Pai, que nos sustenta, que nos provê. E que nos prometeu que nos daria tudo aquilo que pedíssemos a Ele em nome de seu Filho Jesus Cristo. É aceitar depender de Deus. É reconhecer a nossa insignificância e a nossa incapacidade por nós mesmos. Nos entregar totalmente nas mãos de Deus. Nós temos que permanecer em Jerusalém, aguardando para sempre a promessa do Pai. As promessas do Pai, que são muitas, e são todas promessas de amor, e são promessas que Ele sempre cumpre. Agora vai ter um pouco de barulho porque o pessoal está voltando do esporte aqui do seminário e vão passar pelo corredor. Mas... Bem, tem uma outra parte interessante aqui, nesse versículo 4, que ele diz: as promessas do Pai a qual ouvistes, disse ele da minha boca. A gente vê aqui destacado o papel de Cristo como mediador. O mediador entre Deus Pai e a humanidade. Porque na medida que Cristo assume a carne de homem e assume uma natureza humana, ele faz a ponte entre Deus e os homens que havia se rompido com o pecado original. Mas isso é uma meditação para outro momento. Então nós chegamos no versículo 5. E eu preciso acelerar um pouco o passo, porque já passou meia hora e nós estamos nem na metade ainda do texto. No versículo 5 ele diz: porque João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias, quantos dias? 10 dias. No 10º dia após a ascensão, os discípulos estão reunidos no cenáculo e desce sobre eles o Espírito Santo como línguas de fogo.
né, que é o Evangelho, que é a questão do Ato dos Apóstolos, que nós vamos ler na missa de Pentecostes. Né? Se a gente parar para pensar, isso aqui é a primeira novena. Né? Eu vi isso hoje, alguém comentando no Instagram. Acho que foi até uma postagem do site do Padre Paulo. E é verdade, essa é a primeira novena. 9 dias em oração, e no 10º dia veio o Espírito Santo. Sobre Pentecostes eu não vou falar muito. Vai ter alguns pontos aqui nesse texto que eu vou ter que comentar brevemente. Inclusive já o fiz. Mas eu vou deixar para falar disso no próximo áudio. Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Só que eu vou fazer com o texto de Pentecostes. Vai meditar junto sobre Pentecostes. E ajudar vocês a viverem melhor essa festa. Porque é uma festa um pouco difícil de entender às vezes, né? O que é o Pentecostes? O que foi? O que aconteceu? O que exatamente nós estamos comemorando? Então, hoje nós estamos meditando a Ascensão. Semana que vem, se Deus quiser, se vocês todos não se voltarem contra mim, me xingando e falando que esse formato é horrível, nós o manteremos para a semana que vem e conversaremos sobre Pentecostes. Mas bem, então, versículo 6. Então, os que se tinham congregado interrogavam-no, dizendo, ou seja, as pessoas que estavam ao redor de Cristo na mesa. E Cristo ressuscitado estava sentado na mesa, comendo com eles e conversando com eles. Ele ordena que os discípulos não se afastem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai. Ele diz, bem, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E algo no tom de voz do Cristo deve ter demonstrado que havia uma certa ideia de uma conclusão aí, de que havia um fechamento de alguma coisa, que algo se concluía com essa vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha para arrematar um trabalho de alguma forma. E, então, esses que tinham se congregado ao redor dele começaram a interrogá-lo, dizendo, Senhor, porventura chegou o tempo em que restabelecereis o reino de Israel? Aí você vê a burrice humana, tá? Porque assim, Cristo já havia xingado essa gente dezenas de vezes. Ele já tinha explicado de todas as formas possíveis que o reino de Deus não era um reino visível, que ele não era um Messias político, que ele não estava ali para dar dinheiro para ninguém, que ele não estava ali só para dar comida para eles, que ele não estava ali para libertá-los dos romanos, mas sim do pecado. Cristo falou tudo isso, mas isso ainda não tinha entrado na cabeça deles. Eles ainda não tinham entendido bem as coisas, eles não tinham entendido nada. Eles ainda viam as coisas com uma perspectiva material, uma perspectiva humana em muitos sentidos. E ainda, ao menos de certo modo, eles esperavam um reino visível. Eles não estavam conscientes de que o reino de Deus é um reino oculto dentro de nós. É um reino das coisas invisíveis, ao menos por enquanto. São João Crisóstomo diz o seguinte, ele diz que eles não tinham noção clara da natureza do reino. Por quê? Pois o Espírito ainda não os havia instruído. Pentecostes ainda não tinha acontecido. Então, ainda que eles estivessem ali, ao menos de modo em germe, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, sem a ação do Espírito, tudo isso era muito, muito pueril. Né? E Cristo diz, no versículo 7, ele disse-lhes, não vos pertence, ele respondeu, não vos pertence saber os tempos e nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder. Porque os discípulos, os apóstolos e nós agora, a gente quer ver. Não, eu quero provas, não, eu quero certeza, não, eu quero segurança, não, eu quero tranquilidade, eu quero... Quando a nossa relação com Deus, ela não é pautada pelo que a gente vê. Ela não é pautada por coisas materiais, por a gente
batendo na mesa, coisa que a gente pega. Não. A ascensão, esse momento em que Cristo se oculta, ela é o quê? Ela é principalmente sobre a fé, sobre a esperança. Cristo vai se ocultar, ele não vai embora. Final do Evangelho de Mateus que eu li. Eis que eu permanecerei convosco. Ele não vai embora. Ele se oculta. Ou seja, é sobre a fé. É sobre a capacidade de crer na palavra de Deus sem ver, sem ter provas materiais. As provas materiais, as provas lógicas, as provas filosóficas e as provas de ação de Deus abundam. Né? Nós temos corpos incorruptos, nós temos milagres, nós temos crianças sendo ressuscitadas, nós temos hóstias sangrando, nós temos... Enfim, basta olhar para ver. Mas a fé é isso. A fé é a capacidade de crer baseado apenas na palavra do Deus que se revela. E fazendo isso, nós crescemos na fé, né, que é infundida em nós por Deus, porque é uma virtude teologal. E ao crescer na fé, nós ganhamos o quê? A capacidade de compreender as coisas sobrenaturais, os mistérios de Deus, as coisas invisíveis. A fé é um órgão do conhecimento para as coisas de Deus. Então pensem, uma pessoa sem olhos não pode enxergar. E não importa que você descreva uma cor, que você descreva o que é ver para uma pessoa que nunca teve olhos, ela nunca vai conseguir entender de fato o que é ver e o que é uma cor. Agora, a fé é a mesma coisa, só que ela é um órgão invisível na sua inteligência, que abre a sua mente para compreender as coisas espirituais. Por isso que é inútil a gente tentar explicar a Bíblia e não sei o que, explicar Jesus, e entrar em detalhes e discussões e teologia com uma pessoa que não tem fé, que não quer ter fé e que se recusa a crer. Por quê? Porque se ela não tem fé, ela não vai entender. Ela não vai entender quem é Cristo mais do que uma pessoa que é cega vai entender o que é a luz do sol. Não vai entender. Acabou. É impossível. Por quê? Porque ela não tem fé. Entendeu? Eu tenho no meu perfil do Instagram, tá até num destaque, é um texto que chama... Acho que é o que é a igreja, um guia para os perplexos, alguma coisa assim, em que eu explico um pouco melhor sobre essa questão da fé. Mas vocês percebam que a fé, ou seja, a capacidade de crer no invisível e de entender o invisível, de penetrar no mistério com a inteligência, é um correlato da ascensão. Porque enquanto Cristo não estava ocultado, enquanto Cristo era visível, enquanto Cristo eu olhava para o lado, eu literalmente via Cristo e podia apertar a mão dele, conversar com ele, ou como Tomé, enfiar os dedos nas chagas dele, eu não precisava de fé para crer nele. Porque ele estava lá, do meu lado. E a fé também e a ascensão também é sobre a esperança, ou seja, o desejo pelo reino de Deus que virá, pelas promessas que irão se cumprir. Ou seja, duas virtudes teologais. E é claro, onde tem a fé, onde tem a esperança, é necessário que haja também a caridade, que é o amor sobrenatural. Próximo versículo, versículo 8. Continuando, né? No 7 ele diz, e ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder. Ou seja, não nos cabe saber quando vai acontecer, quando a graça que eu pedi vai chegar, quando Cristo vai voltar, quando não sei o que, como não sei o que. Não. Esperar em Deus, confiar, amar e esperar. Eu estava dizendo isso ontem para uma amiga minha. Eu estava dizendo, o que Padre Pio nos ensina? Ame, espere e não se preocupe. Reze, ame, espere e não se preocupe. O ame, Padre Pio não diz, mas está embutido ali. Reze, espere, ou seja, tenha esperança, espere em Deus e não se preocupe. Acabou. Não vacilar na fé. É o que diz também naquele trecho da carta de São Pedro que eu citei semana passada.
O diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. É noite, o diabo circunda. A gente pode pensar naquela fogueira que eu disse que a gente está sentado, e os barulhos do leão rugindo ao redor, caminhando em volta. A fogueira pode ser um símbolo da caridade. Você está ali, sendo aquecido pelo amor de Deus. E o que você tem que fazer? Resistir ao medo. Resistir ao demônio, resistir ao mundo, resistir à carne. Como? Firmes na fé, firmes na esperança. Jesus segue. Não vos pertence saber os tempos nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Pentecostes, que descerá sobre vós. E vós me sereis testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e na Samaria, e até as extremidades da terra. E veja que interessante o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eles perguntam sobre o reino. Né? Jesus fala, primeiro, não interessa. Não interessa vocês saberem quando vai ser o reino. Segundo, vocês vão receber o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vier, o que vai acontecer? Não é que o reino vai estar pronto, não é que o reino vai receber o Espírito Santo e o reino vai aparecer, não. Vocês vão se ferrar. Graças a Deus, vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por todo o mundo. O que é maravilhoso, porque vocês vão salvar almas, vocês vão fazer minha vontade, vocês vão se unir a mim, vocês vão fazer coisas incríveis. Né? Vocês vão levar muitas almas para o céu. Vocês vão fazer muitas pessoas felizes. Vocês vão apresentar a Deus para muitas pessoas. Vão ensinar para as pessoas o que é amor de verdade. Tá? Só que, uma coisa que a gente esquece é que a palavra para mártir e para testemunha é praticamente a mesma. Então, quando Cristo está dizendo que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até as extremidades da terra, a gente pode perfeitamente bem, e sem nos abrir a nenhum tipo de censura, dizer que Cristo está dizendo, vocês serão martirizados em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até as extremidades da terra. Vocês vão banhar o mundo com o vosso sangue, por amor de mim. E que banhando o mundo com o vosso sangue por amor de mim, é o meu sangue que vós estareis derramando no mundo. É o meu sangue redentor que vós estareis levando às almas. Porque a semente da igreja é o sangue dos mártires. Então, o Espírito Santo virá sobre vós, né, e vai lhes dar o quê? E vai lhes dar esperança, e vai lhes dar força, e vai lhes fazer aptos ao quê? A morrer por mim, a derramar seu sangue por mim, a lutar por mim. E é com o seu sangue que vós conquistareis o reino de Deus, para vós mesmos e para os outros. Porque se nós permanecemos em Cristo, o nosso sangue derramado por amor a Ele é o próprio sangue dele, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Vocês veem quão lindo é isso? Quando um mártir morre e sangra, quem morre e sangra não é só o mártir, é Cristo. No martirológico, eu não sei, não lembro essa palavra, mas é um negócio romano que tem nas histórias de vários mártires. Na hora que ele vai citar ali Santa Felicidade, o que ele conta? Ele conta que ela era uma escrava que ia ser morta jogada aos leões no Coliseu. Né? Conta-se que na noite anterior ela estava grávida, ela estava dando à luz antes do martírio dela e gritava de dor, desesperada. E um dos seguranças da prisão foi lá tirar sarro dela. Falou, nossa, você não aguenta nem dar à luz, como é que você vai aguentar o martírio, né? E ela virou para ele bem séria e falou, agora eu realmente não aguento, porque agora quem está sofrendo sou eu. Mas quando vocês me jogarem aos leões, quem sofre não será eu. Quem sofre será Cristo em mim, e eu em Cristo. E aí eu aguento qualquer coisa. Bem, próximo versículo, a gente realmente está ali diante, de modo definitivo, diante da ascensão. O versículo diz assim, e tendo dito isso, elevou-se a vista deles, e uma nuvem o ocultou
aos seus olhos. Ou seja, Jesus está lá com eles. E enquanto ele fala, eles começam a se elevar, porque ele está lá no alto, vem uma nuvem, tapa Cristo e Cristo desaparece de vista. Tá? Essa nuvem é muito importante. Muito importante. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas, por exemplo, pensem na nuvem que é o Espírito Santo se manifestando quando ele cobre Cristo e os apóstolos no alto do monte, na transfiguração. Pensem na nuvem que é citada no Salmo 103, versículo 3. Né? É um hino de louvor a Deus, e Davi diz: Tu sobes sobre as nuvens e anda sobre as asas dos ventos. Pensem, por exemplo, em Êxodo 40, nos últimos versículos de Êxodo 40, né, em que está escrito ali, depois de acabadas todas essas coisas, construção do templo, etc., a nuvem cobriu o tabernáculo do testemunho, e a glória do Senhor o encheu. Então, essa nuvem, ela manifesta a presença inteira de Deus ali. Né? É como se, de alguma forma, simbolicamente, a gente estivesse vendo Cristo voltando, Cristo homem, assumindo o seu lugar junto a Deus no céu, naquela nuvem que o envolve. É como se a natureza humana de Cristo fosse um tabernáculo vivo da divindade. Versículo 10. E, como se estivessem olhando para o céu quando ele ia subindo, eis que se apresentaram junto deles 2 personagens vestidos de branco, 2 anjos. Versículo 11. Os quais lhes disseram: Homens da Galileia, os apóstolos, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que separando-se de vós foi arrebatado ao céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Então, nós temos algumas coisas aqui. Primeiro, notem que há um misto de consolo e de confirmação no que os anjos falam. Consolo no sentido de que os apóstolos sem dúvida se entristecem, né, de ver Cristo, entre aspas, deixando-os, né, ver Cristo visivelmente deixando de estar com eles. Então, eles são consolados pelos anjos. Porque Cristo não quer entristecê-los, certamente. Então ele envia os anjos que lhes dizem: Ele irá voltar. Esperem que ele irá voltar. Assim como ele subiu aos céus, ele descerá dos céus. E aqui, é claro, ele está se referindo ao fim dos tempos, ao Apocalipse. E também há uma confirmação. Porque, por exemplo, pensem em Elias. Elias, ninguém sabe para onde ele foi. A gente tem especulações. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. E aonde está Elias? Bem, estima-se que ele esteja no Éden, né, onde antes estiveram Adão e Eva, que ele está lá esperando o fim dos tempos. Mas certeza nós temos? Não. Mas aqui nós temos certeza que Cristo foi para o céu. Por quê? Porque os anjos vieram e disseram: Este Jesus que, separando-se de vós, foi arrebatado ao céu. Entendeu? Ou seja, dá certeza. Não tem margem para erro, não tem confusão, não tem chance de entender errado. Só entende errado quem não quer acreditar. Entendeu? Só entende errado quem vem aqui tentar ler o evangelho com interpretação própria, zoada, entendeu? Cheia de bobagem, mundana, e não quer, porque aqui tá nítido, não tem como entender errado isso aqui. Entendeu? Assim como os apóstolos não tinham como entender errado, porque assim, eles viram acontecer, Cristo falou, e aí depois veio 2 anjos e explicaram. Não dá margem para dúvida. Ó, isso aí tocando é o sino para as vésperas. E eu tô aqui falando ainda. Tem 5 minutos. Vamos lá. Temos então o quê? Para concluir, 3 pontos principais. Primeiro, tá? Temos pontos de nota aqui para tentar ser mais rápido. Cristo se oculta. Na medida que Cristo se oculta, o conhecimento de Cristo passa a ser não um conhecimento dos sentidos, mas um conhecimento da fé. Ou seja, um conhecimento espiritual.
E na medida que essa relação íntima com Cristo, que nós ainda podemos ter, vai se dar por meio da fé, e não mais por meio dos sentidos, ela é o quê? Ela é superior, mais perfeita, mais íntima ainda. Tá? Segundo ponto, esse ocultamento de Cristo por essa nuvem também é um símbolo dos sacramentos. Porque em todos os sacramentos da Igreja Católica há o quê? Há a presença real de Cristo agindo ali de alguma forma, mas invisível, oculto por trás do símbolo, né, por trás do rito do sacramento. É Cristo quem age, mas você não vê Cristo. É Cristo quem batiza, mas você não vê Cristo. É Cristo na cruz na missa, mas você não vê Cristo. Né? Então, essa nuvem que recobre o Cristo, que esconde ele, também é um sinal dos sacramentos. Tá? E outro ponto eu já falei, que é a questão de que a nuvem é um símbolo não só do Espírito Santo, mas também da Trindade completa. Bem, considerando que já tocou o sino para as vésperas, vamos parar por aqui. Daria para aprofundar um pouco mais. Se a gente for fazer o mesmo esquema na semana que vem para Pentecostes, eu tento gravar com um pouco mais de tempo, para poder falar mais livremente com vocês. Mas, a princípio, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Antes de irmos para as orações, aquela coisa que eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer, que é lembrar vocês de que se você gosta do conteúdo, se você quer me ajudar e ajudar o Moriar a crescer, a chegar a mais pessoas, a melhorar a qualidade de tudo, e a questão também de me ajudar na ordenação diaconal, em breve sacerdotal, se Deus quiser, e também receber mais conteúdos, né, vários conteúdos extras, eu tenho um Apoia-se. É um site que você pode ir colaborar comigo, com o meu trabalho, com o valor de R$5, R$20 ou mais, como você preferir. Né? O link está na descrição, é http://apoia.se/Moriar. Tá bom? Se você está vendo isso no YouTube, faz aquelas coisas, né, que ajudam ali de apertar botões e enviar para as pessoas, a mesma coisa no Spotify, é onde mais você vê, tudo isso ajuda. Tá bom? E eu me senti completamente ridículo fazendo isso, então só eu vou me limitar ao jabá das próximas vezes. Esse negócio de pedir joinha é muito estranho. Tá, a parte mais importante agora, as orações. Queria que vocês rezassem, por favor, por um padre que eu conheço, que está precisando de orações. Eu não vou dizer o nome dele, mas vocês podem chamar ele de Padre Walter, tá? Deus sabe quem é. Por um casal de São Paulo, amigos meus, que casaram há pouco tempo e ela já está grávida, tá? Do primeiro filho deles. Então rezem para que tudo corra bem, né? Para que a família deles permaneça sempre unida, para que os pais do casal, né? Ou seja, os 4 avós da criança também fiquem felizes com a notícia, para que a saúde da criança permaneça bem, para que ela seja uma grande santa, tudo isso. Casem também, por favor, por uma senhora chamada Fátima, que perdeu o bebê. O filho dela faleceu no seu ventre, infelizmente. Rezem para que ela possa encontrar paz e descanso junto a Cristo, sob o manto da Virgem. E rezem, por favor, também pelo diácono Alexander, da minha diocese, que foi ordenado recentemente, para que ele seja um santo diácono, e, se Deus quiser, em breve, um santo sacerdote. Tá? E, como sempre, eu peço que rezem por mim, sempre que lembrarem, sempre que puderem, pois preciso muito de vossas orações. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueçam que Deus vos ama profundamente. Boa noite.